É tão importante nós andarmos com Cristo? É tão importante falarmos de Cristo? E é tão importante reconhecermos Cristo? Deixe Jesus falar contigo. Olá, paz seja convosco, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, eu quero compartilhar contigo uma mensagem que Deus colocou no meu coração. É tão importante nós andarmos com Cristo? É tão importante falarmos de Cristo? E é tão importante reconhecermos Cristo? Sabe que a Bíblia menciona no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, ela menciona uma passagem ali onde tinham dois discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús. E diz ali naquela passagem que eles estavam indo e caminhando e conversando entre si, falando do acontecido, do que havia acontecido em Jerusalém, obviamente, sobre a morte de Jesus Cristo, e comentavam-se entre eles, entre os dois, e que Jesus havia dito que tinha que passar por tudo isso, que ia morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar, enfim, e eles estavam caminhando, e diz essa passagem que Jesus se aproximou dele num determinado momento, num determinado período ali, e Jesus se aproximou deles e disse: tudo bem e tal, e do que vocês estão falando? E eu posso imaginar que naquele momento eles ficaram: mas você não sabe o que está acontecendo? O que aconteceu? O que está ocorrendo? E aí ele começou a falar e tal. E diz ali essa passagem que chegaram-se aí aonde eles deveriam ficar, que era Emaús. E Jesus deu o sinal de que ia adiante. E eles então disseram: não, fica aqui conosco, já é tarde. E Jesus adentra naquela casa. E o interessante é que Jesus adentrando naquela casa, eles fizeram a ceia ali e repartiram o pão. E Jesus abençoou, e naquele instante que Jesus abençoou, ele desapareceu. E aí sim eles reconheceram que Jesus é quem estava ali com eles, que havia caminhado aquele longo período com eles. Hoje em dia dá-se a entender que a distância de Jerusalém até Emaús estava mais ou menos 2 horas e 15, 2 horas e meia de caminhada. E quando Jesus desapareceu, eles comentaram entre si, porventura não ardia nossos corações quando ele falava conosco, quando ele contava as coisas, enfim. E diz que aquela passagem termina quando eles voltam para Jerusalém, e ali chega onde estão os outros discípulos, e aí eles contam o ocorrido. Pois bem, e o interessante que chama a atenção nessa passagem é que eles estavam caminhando, e falando de Cristo. Olha só, falando de Cristo. É importante falarmos de Cristo. E é importante também, o período em que Jesus se chega a eles e continua caminhando, e eles: fica conosco, Senhor, já é tarde, E é importante que nós caminhamos com Cristo. Mas não podemos deixar de ser tão importante quanto é nós mesmos reconhecermos Cristo. Nós mesmos sabemos que Cristo está ao nosso lado. Cristo está conosco. De nada adianta se nós só falarmos de Cristo, andarmos com Cristo e não reconhecermos que Cristo está conosco. Que Cristo pode fazer algo para nós. Que Cristo pode trabalhar ao nosso favor. Pode nos defender, nos proteger, nos dar aquilo que nós precisamos. Pense nisso. Jesus Cristo é tão importante em estar caminhando conosco, assim como nós falarmos do amor dele, falarmos o que ele pode fazer em nossas vidas. E é importante também que nós deixamos os nossos corações
contritos, os nossos corações abertos para podermos recepcionar Cristo e também sabemos que é Ele que estará ao nosso lado, que está caminhando conosco e falando conosco. Deixe Jesus falar contigo, reconheça isso e com certeza a sua vida vai melhorar. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de nosso Deus possa falar melhor no vosso coração. Não se esqueça, Jesus está voltando.